Meu filho disse: Mãe, por favor, não venha ao casamento. Eu sorri e sussurrei: Tudo bem, querido. Quando chegou o dia do casamento, sem flores, sem bolo, o pai da noiva gritou: Sabe aquele momento em que você assiste tudo desmoronar? E mesmo sabendo que você foi quem acendeu o pavio, seu coração ainda treme? Pois é. Eu estava ali, sentada na cafeteria do outro lado da rua, com minha xícara de café com leite esfriando entre os dedos, olhando pela vitrine embaçada, enquanto o casamento do meu único filho explodia como fogos de artifício molhados. Meu nome é Esther. Tenho 68 anos, cabelos grisalhos que hoje eu tinha penteado no salão, maquiagem discreta que escondia as rugas, mas não os anos de experiência. E naquele sábado de abril, eu estava usando meu vestido de linho bege, aquele que eu mesma ajustei na cintura semana passada, enquanto assistia ao casamento de Rodrigo, meu filho, transformar-se em um campo de batalha. Do lado de cada avenida, o barulho dos carros quase abafava o tumulto. Mas eu via tudo, cada gesto desesperado dos garçons correndo de um lado para o outro, os arranjos improvisados nas mesas, margaridas simples onde deveriam estar orquídeas importadas. O bolo de 2 camadas na mesa principal, quando o prometido tinha 4 andares com flores de açúcar artesanais. E então aconteceu. O pai da noiva, seu Tavares, empresário conhecido na Zona Sul, terno cinza-chumbo impecável, subiu no pequeno palco onde deveria tocar a banda. Arrancou o microfone do suporte. E sua voz ecoou pelo salão de festas com a força de um trovão. Cadê as flores de 8.000 reais? Cadê o bolo que foi prometido? Sabe aquele silêncio que corta o ar como vidro? Foi isso. Vi através da vidraça as cabeças virando. Vi Rodrigo, meu Rodrigo, de terno azul marinho e gravata prateada, ficando pálido como cera. Vi Bruna, a noiva de vestido branco rendado, 18.000 reais, eu sabia exatamente quanto custou, levando a mão à boca. Você disse que sua mãe tinha pago tudo. A voz de seu Tavares estava rouca de indignação. Prometeu um casamento digno para minha filha. E ali, do outro lado da rua, tomando meu café morno, eu sabia exatamente onde estava cada centavo. Se você quer entender como uma mãe chega ao ponto de assistir o casamento do próprio filho desmoronar do outro lado da rua, se inscreva no canal. Porque essa história vai mostrar até onde uma pessoa pode ser empurrada antes de finalmente empurrar de volta. Deixei uma nota de 10 reais sobre a mesa e me levantei. Minhas pernas estavam mais firmes do que eu esperava. Atravessei a rua devagar, cada passo calculado, enquanto ouvia o caos aumentando dentro do salão. E uma única pergunta martelava na minha cabeça. Será que ele finalmente vai entender? Mas antes de eu entrar naquele salão e enfrentar tudo, preciso te contar como chegamos até aqui. E acredite, o que você vai ouvir é muito pior do que imagina. 3 meses antes daquele sábado de abril, eu era apenas Esther Maria Santos, uma viúva de 68 anos que morava sozinha numa casa térrea no bairro São Cristóvão, com jardim da frente cheio de begônias que eu mesma regava toda manhã às 6 horas. A casa não era grande. 2 quartos, sala, cozinha e um quintal nos fundos, onde ainda crescia a jabuticabeira que meu falecido marido, Osvaldo, plantou em 1983. Mas era minha. Quitada. Cada tijolo colocado com suor e parcelas que às vezes atrasavam, mas nunca deixavam de ser pagas. Sabe aquele cheiro de casa antiga? Madeira envernizada, sabão de coco, café coado no pano? Era esse o perfume que recebia qualquer um que cruzasse minha porta. E no centro da sala, pendurado na parede de reboco pintada de amarelo claro, estava meu maior tesouro. Um relógio de parede de mogno legítimo, com pêndulo dourado que balançava de um lado para o outro, fazendo tic-tac desde que meu pai o comprou em 1956. Aquele relógio tinha atravessado gerações. Tinha marcado o tempo quando nasci, quando casei, quando Osvaldo faleceu de infarte, deixando-me viúva aos 61.
E continuava lá, firme, lembrando-me que o tempo passa, mas algumas coisas permanecem. Minha rotina era simples. Acordava cedo, fazia meu café preto com 2 colheres de açúcar, comia pão com manteiga enquanto ouvia o noticiário no rádio pequeno da cozinha. Terças e quintas, ia ao grupo de bordado na casa da dona Marlene, 3 ruas abaixo. Domingos, missa das 10 na igreja de São José. E toda segunda-feira, sem falta, almoço com Rodrigo. Rodrigo, meu filho único. 32 anos, gerente de loja de materiais de construção na Avenida Paulista. Cabelo castanho sempre bem cortado, olhos iguais aos do pai, aquele tom de mel que muda conforme a luz. Ele era minha alegria, minha razão de levantar e continuar, mesmo depois que Osvaldo se foi. Eu tinha criado aquele menino sozinha, depois dos 12 anos dele, quando o pai morreu. Trabalhei como costureira autônoma durante 30 anos, consertando roupas, fazendo ajustes, criando vestidos de festa para as moças do bairro. Meus dedos ficaram calejados de tanto empurrar agulha. Minhas costas doíam das noites curvadas sobre a máquina Singer de 1952, aquela preta, pesada, que hoje fica no canto do meu quarto como uma escultura de memórias. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Não em banco, não. Eu não confiava muito nessas coisas modernas. Tinha uma poupança na Caixa Econômica que Osvaldo abriu quando nos casamos e fui alimentando ela aos pouquinhos. R$ 50 aqui, 100 ali. Quando Osvaldo faleceu, o seguro de vida dele caiu na conta. R$ 80 mil que eu jurei nunca tocar, a não ser em emergência. Com meu trabalho ao longo dos anos, mais essa reserva, eu tinha acumulado R$ 127 mil. Não era fortuna, não, mas era minha segurança, minha dignidade. A certeza de que se um dia eu ficasse doente, se precisasse de remédios caros ou de uma reforma urgente na casa, eu não dependeria de ninguém. Rodrigo sabia que eu tinha dinheiro guardado, mas nunca perguntou quanto. Nunca demonstrou interesse. Pelo menos não até conhecer Bruna. Nossa relação sempre foi tranquila. Ele vinha me ver, trazia pão francês quentinho no domingo de manhã, sentava-se à mesa da cozinha e comia meu escondidinho de carne seca enquanto contava sobre o trabalho. Eu ouvia, ria, fazia café fresco. Éramos um time, mãe e filho contra o mundo, como sempre foi desde que ficamos só nós dois. Eu não vivia na solidão amarga, não. Tinha minhas amigas do bordado, a Conceição, a Irene, a Valdirene. Tinha minha prima Lucia, que ligava todo sábado de Minas Gerais só para fofocar sobre a novela. Tinha minha fé, minha rotina, minha independência. Mas no fundo, bem no fundo, onde ninguém via, existia aquele medo quieto que toda mãe de filho único conhece. O medo de ficar sozinha de verdade. O medo de que um dia ele crescesse tanto que não precisasse mais de mim. O medo de ser esquecida. Eu nunca imaginei que esse medo se tornaria profecia. Naquela época, 3 meses antes do casamento explodir, eu ainda era ingênua. Ainda acreditava que amor de filho era incondicional, que família era sagrada. Que eu tinha construído algo sólido com Rodrigo, algo que nada nem ninguém poderia destruir. Mas sabe quando você acha que conhece a história toda e de repente percebe que estava lendo apenas as primeiras páginas? Foi o que aconteceu quando, numa tarde de janeiro, Rodrigo tocou minha campainha fora do dia combinado. Estava acompanhado, e a moça ao lado dele sorria de um jeito que fez algo se arrepiar na minha nuca. Eu só não sabia que aquele sorriso era o começo da maior traição da minha vida. Era uma terça-feira de janeiro, daquelas em que o calor gruda na pele e até o ventilador parece desistir de funcionar. Eu estava na cozinha temperando frango para o almoço quando ouvi a campainha. 2 vezes, rápidas. Rodrigo tinha chave, nunca tocava campainha. Limpei as mãos no avental de chitinha florida e fui atender. E lá estava ele, meu filho, com aquele sorriso largo que eu não via há tempos. Ao lado dele, uma moça jovem de cabelos longos, lisos, tingidos de um loiro mel que brilhava sob o sol da tarde. Ela usava uma blusa branca de alcinhas,
calça jeans clara, sandálias de salto fino. Óculos escuros enormes cobriam metade do rosto. Mãe, quero te apresentar alguém muito especial. A voz de Rodrigo tinha aquele tom animado, quase infantil. Essa é a Bruna. Bruna tirou os óculos devagar, revelando olhos castanhos bem delineados, cílios postiços perfeitos. Seu sorriso era branco, estudado, do tipo que você vê em propagandas de pasta de dente. Ela estendeu a mão com unhas compridas, esmaltadas de vermelho cereja. Muito prazer, Dona Esther. O Rodrigo fala tanto da senhora. A voz dela era doce, aguda, cheia de entusiasmo. Estou tão feliz de finalmente conhecer a sogra querida. Sogra. Ela já me chamava de sogra, e eu nem sabia da existência dela até 30 segundos atrás. Mas eu sorri. Apertei aquela mão macia, sem calos, com unhas que nunca tinham lavado uma louça. Prazer, filha. Entra, entra. Tô fazendo almoço. Tem comida para todo mundo. Eles entraram e algo mudou no ar da minha sala. Bruna andava devagar, olhando tudo com uma atenção que me incomodou. Seus olhos percorriam as paredes, os móveis, o sofá de 3 lugares com capa de crochê que a dona Marlene fez. Pararam no relógio de mogno. Nossa, que relígio lindo! Ela se aproximou, tocou levemente na madeira envernizada. Deve ser antiguidade, né? Isso aqui vale uma fortuna. É herança de família, respondi, sentindo algo estranho no peito. Meu pai comprou quando eu era criança. Que preciosidade! Ela continuou olhando, e eu juro que vi ela calcular algo mentalmente. A senhora tem muito bom gosto, sogra. Essas coisas antigas estão super em alta agora. Preparei limonada enquanto eles se acomodavam. Rodrigo estava radiante, não tirava os olhos de Bruna. E ela representava bem. Elogiou a casa, elogiou o cheiro da comida, pediu para ver fotos de Rodrigo criança. Riu nos momentos certos. Tocou meu braço quando contei histórias engraçadas. A senhora é costureira, né? O Rodrigo me contou. Ela abriu aquele sorriso ensaiado novamente. Adoro trabalhos manuais. A senhora ainda costura? Ah, já tô aposentada disso, filha. Meus olhos não são mais os mesmos. Que pena. Bruna olhou ao redor mais uma vez. Mas a senhora deve ter guardado um bom dinheiro depois de tantos anos trabalhando, né? Minha avó também costurava e conseguiu comprar a casa dela. Pronto. Ali estava. A primeira pergunta sobre dinheiro disfarçada de elogio. Deus abençoou com o suficiente, respondi, mantendo o tom leve. Mas senti o incômodo crescendo. Durante o almoço, Bruna comeu pouco. Disse que estava de dieta, que trabalhava como influenciadora digital e precisava cuidar da aparência. Mostrou o celular com o perfil dela no Instagram. 23 mil seguidores. Fotos em restaurantes chiques, roupas de marca, viagens. Sogra, a senhora tem Instagram? Preciso te adicionar. Ela já sacou o celular, apontando para mim. Rodrigo, tira uma foto nossa. E antes que eu pudesse protestar, ela estava do meu lado, braço sobre meu ombro, sorriso largo. O flash do celular estourou. Perfeita! Vou postar. Conhecendo minha sogra maravilhosa. Ela digitou rápido, sem nem me perguntar. Amo família. Rodrigo olhava ela como se fosse a 8ª maravilha do mundo. E eu? Eu engoli aquele desconforto com um gole de limonada. Nos dias seguintes, Bruna começou a aparecer mais. Sempre com Rodrigo, sempre simpática, sempre com aquele jeito de quem estava medindo as coisas. Perguntou sobre o bairro, sobre os vizinhos, sobre quanto tempo eu morava ali. Elogiou minha máquina de costura antiga. Isso deve valer uns 3, 4 mil reais no mercado vintage. E ficou encantada com a jabuticabeira do quintal. Quando a gente casar, sogra, quero que a senhora me ensine a fazer aquela farofa que o Rodrigo ama. Ela disse isso enquanto lavávamos a louça juntas, depois de um domingo de almoço. Quero aprender todas as receitas de família. Casar. Ela já falava em casamento e eles namoravam há apenas 3 meses,
descobri depois. Mas o que mais me incomodou foi quando a peguei fotografando a sala enquanto Rodrigo estava no banheiro. Ela não viu que eu tinha voltado da cozinha. Estava de costas, celular levantado, tirando foto do relógio, dos quadros, da estante. Tá fotografando o quê, filha? Perguntei, mantendo a voz doce. Ela se virou rapidamente, rindo. Ai, sogra, me pegou. É que eu amo decoração antiga, sabe? Tô sempre buscando inspiração pro meu perfil. A casa da senhora é tão autêntica. Autêntica. Como se minha vida fosse cenário. Rodrigo voltou e ela grudou nele, beijando seu rosto, fazendo charme. E meu filho? Meu filho estava enfeitiçado demais para perceber o que eu estava começando a sentir. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na varanda sozinha. As begônias balançavam com o vento morno de janeiro. E pela primeira vez em anos, senti medo. Não o medo de ficar sozinha, mas o medo de que alguém estivesse planejando algo que eu ainda não conseguia enxergar por completo. E eu deveria ter confiado nesse instinto. Porque o que estava por vir ia me ensinar que às vezes as piores tempestades chegam com sorrisos. Fevereiro chegou com chuvas fortes que alagavam a rua da minha casa. E junto com as chuvas veio o pedido que deveria ter sido meu primeiro sinal vermelho gritante. Era uma quinta-feira à noite quando Rodrigo apareceu sozinho. Sem avisar, sem Bruna. Entrou meio apressado, nervoso, mexendo no celular. Aceitou o café que ofereci, mas mal tocou na xícara. Mãe, preciso conversar sobre uma coisa. Ele evitou meu olhar. Sentei na cadeira da frente, mãos cruzadas sobre a mesa de fórmica. Meu coração já tinha começado a apertar. Fala, filho. Eu pedi a Bruna em casamento. Ele finalmente sorriu, mas era um sorriso tenso. Ela disse sim. Deveria ter sentido alegria. Deveria ter pulado, abraçado, chorado de felicidade como fazem as mães nos filmes. Mas tudo o que senti foi aquele peso no estômago crescendo. Parabéns, meu filho. Forcei um sorriso. Quando foi isso? Ontem. Jantamos naquele restaurante italiano no Jardim, sabe? O Tre Sorelle. Ele passou a mão no cabelo. Mãe, o negócio é o seguinte. Eu queria fazer uma festa de noivado. Chamar a família dela, nossos amigos, mas tá tudo muito caro. Pronto. Ali estava. Quanto você precisa? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. 15.000. Ele soltou de uma vez, rápido, como quem arranca band-aid. Sei que é muito, mas é só um empréstimo, mãe. Prometo que devolvo em 6 meses. Assim que eu juntar 15.000. Metade do que eu ganhava por ano quando ainda costurava. Filho, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe, mas é o noivado, é importante. A família da Bruna é... Eles têm padrão, sabe? O pai dela é dono de 3 lojas de autopeças. Eu não posso fazer feio. Rodrigo segurou minha mão. Por favor, é a mulher da minha vida. E como toda mãe idiota que acha que amor se compra com dinheiro, eu disse sim. 3 dias depois, transferi os 15.000 para a conta dele. Rodrigo me abraçou apertado, prometeu que pagaria, que eu era a melhor mãe do mundo. E eu quis acreditar. A festa de noivado foi no começo de março, num salão pequeno, mas elegante na Vila Mariana. Bruna usava vestido rosa claro, justo, com decote nas costas. Cabelo preso num coque, maquiagem de revista. Rodrigo estava de terno cinza, gravata bordô. Eu tinha ido ao salão, comprado um vestido de festa verde musgo, mandado fazer escova no cabelo. Queria estar apresentável, afinal, era o noivado do meu filho. Mas bastou chegar para sentir que eu não pertencia ali. Os convidados eram jovens, cheirosos, falando alto, rindo daquele jeito solto de quem nunca se preocupou com conta de luz. As mulheres usavam joias que reluziam sob as luzes coloridas. Os homens tinham relógios pesados nos pulsos. E eu era só uma senhora de 68 anos, com vestido de loja popular e sapatos ortopédicos, porque meus pés já não aguentavam salto. Bruna me cumprimentou com um beijinho no ar, longe demais para encostar no rosto.
Oi, sogra, que bom que veio. E então ela me levou até um grupo de amigas, todas magras, todas maquiadas, todas rindo alto demais. Meninas, essa é a sogra, a mãe do Rodrigo, Bruna anunciou, e algo no tom dela me gelou. Ela é costureira aposentada, trabalhou a vida toda, tadinha. Fez cada ajuste de roupa para sustentar o Rodrigo sozinha. Tadinha. As moças sorriram aqueles sorrisos educados, de pena, e voltaram a conversar entre si. Eu fiquei ali, parada, sentindo-me pequena, invisível. Procurei Rodrigo com os olhos. Ele estava no bar, rindo com amigos. Não olhou para mim nem uma vez. A noite arrastou. Comi um pedaço de bolo, tomei refrigerante, sentei numa cadeira no canto. Observei Bruna circular pela festa, abraçando, posando para fotos, sempre com aquele sorriso perfeito. Rodrigo a seguia como cachorrinho, e então, quando fui ao banheiro, ouvi. A porta do banheiro feminino não fechava direito. A fechadura estava quebrada. Eu estava na cabine do fundo quando ouvi vozes entrando. Uma delas era Bruna. Sério, Juliana, dá até pena da velhinha. A voz dela ecoava no azulejo. Mas fazer o quê, né? Ela tem uma casa boa, sem dívidas, quitada. Tá no nome dela. E o Rodrigo falou que ela tem uma poupança gorda. Esperta você, hein? A outra moça riu. Casa primeiro, depois a herança vem sozinha. É só ter paciência. Ela já tem 68. Quantos anos faltam? 10? 15 no máximo? Bruna estava retocando a maquiagem. Eu podia ouvir o barulho do estojo abrindo. E o Rodrigo faz tudo o que eu peço. Ele é tão manipulável, sabe? Meu sangue virou gelo. Minhas mãos tremiam segurando a bolsa. E o casamento? Vai ser grande? Enorme. Já comecei a lista. Buffet top, decoração de revista, lua de mel em Cancún. O pai dele morreu, então a velha tem o dinheiro do seguro guardado. Rodrigo já deu a entender. É só ir com jeitinho que ela solta a grana. Elas riram. Saíram. E eu fiquei ali, sentada naquele vaso sanitário apertado, com a respiração presa, sentindo o mundo desabar. Mas sabe qual foi a pior parte? Não foram as palavras de Bruna. Foi saber que Rodrigo tinha contado sobre meu dinheiro. Tinha entregado minha vida para aquela mulher como se fosse moeda de troca. Esperei 5 minutos. Respirei fundo. Molhei o rosto na pia, sequei com papel toalha áspero. Quando olhei no espelho, vi uma mulher velha, cansada, usada. E algo dentro de mim começou a rachar. Saí da festa sem me despedir. Peguei um táxi e voltei para casa. Rodrigo nem percebeu minha ausência. Naquela noite, sentada na varanda, olhando a rua vazia sob a luz amarela do poste, tomei uma decisão. Ainda não sabia qual. Mas algo dentro de mim tinha acordado. E esse algo estava cansado de ser pega de trouxa. Arnaes. Passaram-se 2 semanas desde a festa de noivado. 2 semanas em que eu fingi não ter ouvido nada. 2 semanas sorrindo quando Rodrigo ligava, dizendo que estava tudo bem quando claramente não estava. Porque agora eu sabia. E saber muda tudo. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Bruna olhava para minha casa, não com carinho, mas como quem avalia um imóvel. O jeito que Rodrigo desviava o olhar quando ela perguntava sobre minhas economias. As risadinhas baixas quando achavam que eu não estava ouvindo. Mas eu estava. Sempre estive. Foi numa tarde de quarta-feira que recebi a mensagem no WhatsApp. Rodrigo. Mãe, a gente vai aí às 19 horas. Precisamos conversar sobre o casamento. O casamento. Como se fosse nosso. Como se eu fosse sócia naquilo. Eles chegaram pontualmente às 7. Bruna trazia uma pasta rosa bebê debaixo do braço, daquelas com zíper cheia de papéis. Vestia calça de alfaiataria preta e blusa de seda branca. Sapato escarpin nude, cabelo solto, perfume caro que tomou conta da minha sala pequena. Oi, sogra. Ela me beijou o rosto. Dessa vez encostou, mas foi rápido, mecânico. Trouxe uma surpresinha.
Sentamos à mesa da cozinha. Rodrigo estava inquieto, mexendo no celular. Bruna abriu a pasta com aquele sorriso largo que eu tinha aprendido a temer. Então, sogra querida. Ela puxou uma planilha impressa, colorida, com logotipos de empresas. A gente fez um planejamento completo do casamento. Queríamos mostrar para a senhora primeiro, porque, bem, a família é importante nesse momento, né? Família. Que palavra bonita para disfarçar interesse. Ela virou a folha para mim. Meus olhos percorreram a lista. Buffet chez Laurent. 200 convidados. 45 mil reais. Decoração floral. Ateliê pétalas douradas. 22 mil reais. Vestido de noiva. Importado. 18 mil reais. Terno do noivo. Pales 4 padrinhos. 8.500 reais. Flores para cerimônia e recepção. 8 mil reais. Bolo cenográfico. 4 camadas. 4.500 reais. Convites personalizados. 3 mil reais. Fotógrafo, Paz Vídeo Profissional. 12 mil reais. Música ao vivo. Banda, Paz DJ. 15 mil reais. Lua de mel, Cancún, 7 dias. 26 mil reais. Meus olhos pararam no total destacado em vermelho no final da página. 142 mil reais. O silêncio na cozinha era tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na sala. Aquele mesmo relógio de mogno que tinha testemunhado toda a minha vida. É bastante dinheiro, consegui dizer, voz controlada. Mas é o casamento do seu filho, sogra. Bruna inclinou o corpo para frente, mãos sobre as minhas. As unhas vermelhas apertaram de leve. Uma vez na vida, a gente merece começar bem, né? Com uma festa linda, memórias inesquecíveis. Rodrigo finalmente falou. Mãe, a gente sabe que a senhora tem umas economias. Sei que o pai deixou o seguro, sei que a senhora trabalhou muito. Ele não conseguia me olhar nos olhos direito. É só um empréstimo. A gente paga de volta aos poucos. Empréstimo. Como se 15 mil reais já não tivessem sido empréstimo. Como se eu não soubesse que aquele dinheiro jamais voltaria. Filho, isso é quase tudo que eu tenho. Bruna soltou minhas mãos rapidamente, como se tivesse tocado em algo quente. Sua expressão mudou. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram frios, duros. A senhora tem ou não tem, sogra? Porque preciso fechar esses fornecedores essa semana. Eles já estão segurando as datas. Se a gente não confirmar... Bruna. Rodrigo tocou o braço dela, mas sem firmeza, sem defesa real. Não, Rodrigo. Vamos ser diretos. Ela cruzou os braços. Dona Esther, a senhora mora sozinha numa casa quitada num bairro valorizado. A senhora trabalhou 40 anos. Aposentadoria, economias, seguro de vida do seu falecido marido... Rodrigo me contou, não precisa fingir que não tem condição. Senti algo quebrar dentro do peito. Não era o coração, era a última ilusão que eu tinha do meu filho. Ele tinha contado tudo, cada detalhe da minha vida financeira. Tinha me vendido. Eu preciso pensar. Minha voz saiu fraca. Pensar? Bruna deu uma risada curta, sem humor. Sogra, com todo respeito, mas o que tem para pensar? É o casamento do seu único filho. A senhora quer que ele se case como? Num salão vagabundo com salgadinho de boteco? Bruna! Dessa vez Rodrigo repreendeu, mas ela ignorou. Estou sendo realista, amor. A gente não pode depender só do meu pai. Ele já vai pagar a lua de mel extra que a gente quer, o carro pra gente sair. Sua mãe precisa participar também. Participar. Como se família fosse sociedade empresarial. Levantei da cadeira devagar. Minhas pernas estavam bambas, mas me mantive ereta. Vou pensar. Agora, se me dão licença, tô cansada. Rodrigo se levantou, constrangido. Mãe, boa noite, filho. Bruna fechou a pasta com força, fazendo barulho. Pegou a bolsa com um movimento brusco. Tá bom. A gente volta outro dia quando a senhora tiver decidido. Mas não demore, viu, sogra? Tempo é dinheiro. Eles saíram.
Ouvi o carro ligando, o ronco do motor se afastando pela rua. E então, só então, desabei na cadeira. 142 mil reais. Era mais do que eu tinha. Era tudo que eu tinha. Mais 15 mil que já tinha dado. Mais as dívidas que teria que fazer. Mas não foi o dinheiro que doeu. Foi perceber que para eles eu era apenas uma fonte, um cofre, uma velha inconveniente que deveria entregar tudo e sumir. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando o teto do quarto, ouvindo os cachorros da vizinhança latirem lá fora. E pela primeira vez em 68 anos, senti algo que nunca tinha sentido antes. Raiva. Raiva pura, fria, calculada. E junto com essa raiva, nasceu um plano. E domingo, o dia que sempre foi sagrado entre mim e Rodrigo. Almoço na minha casa, do jeito que fazíamos desde que ele era criança. Esse ritual tinha sobrevivido a tudo: a morte do pai, as namoradas que iam e vinham, aos anos difíceis. Mas aquele domingo de março seria diferente. Tinha acordado cedo, feito meu arroz soltinho, preparado a picanha que Rodrigo adorava, a farofa com bacon, a vinagrete caprichada. A mesa estava posta com a toalha de renda que uso só em ocasiões especiais, os pratos de porcelana branca que ganhei de casamento. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles. Rodrigo de bermuda jeans e camiseta polo, e Bruna. Bruna estava diferente. Ela entrou sem esperar convite, cara fechada, sandália rasteira batendo forte no chão. Nem me cumprimentou direito, só um oi seco jogado no ar. Foi direto para a sala e se jogou no sofá como se estivesse na casa dela. Mãe, desculpa. Ela tá estressada com os preparativos do casamento. Rodrigo sussurrou, mas não baixo o suficiente. Eu tô te ouvindo, Rodrigo. Bruna gritou da sala. E sim, tô estressada, porque a gente tem um casamento para planejar e sua mãe tá enrolando. Engoli seco. Fui para a cozinha buscar a jarra de suco, mãos tremendo. Quando voltei, Bruna estava de pé, olhando ao redor com uma expressão que eu nunca tinha visto. Nojo. Era nojo mesmo. Gente, que cheiro é esse? Ela torceu o nariz. Tem um cheiro de, sei lá, coisa velha aqui. Bruna. Rodrigo tentou acalmar, mas sem convicção. Não, sério. Essa casa tá precisando de uma reforma urgente, sogra. Ela passou o dedo na estante, como se procurasse poeira. Quando foi a última vez que pintou essas paredes? 1990? Senti o rosto esquentar. A casa tá limpa. Limpa? Sei. Ela deu aquela risadinha de desprezo. Mais antiga, né? Tudo aqui é tão brega. Brega. Minha vida inteira resumida em uma palavra. Chamei para o almoço, servir a comida na mesa, mas Bruna mal tocou no prato. Cutucou a picanha com o garfo, fez cara feia para a farofa. Isso aqui tem muito óleo, sogra. Eu não como fritura. Ela empurrou o prato. Não tem uma salada? Alguma coisa mais saudável? Tem vinagrete ali. Apontei para a tigela. Vinagrete não é salada. Ela suspirou dramaticamente. Esquece, não tô com fome mesmo. Rodrigo comia em silêncio, olhos no prato. Não disse nada, não me defendeu. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, ouvi a voz dela vindo da sala. Alta, proposital. Rodrigo, sério que sua mãe ainda não decidiu sobre o dinheiro? A gente vai casar quando? Ano que vem? Daqui a 10 anos? Fechei a torneira. Fiquei parada, mãos mergulhadas na espuma do detergente. Ela vai decidir, amor. Relaxa. Relaxar? Seu Tavares já me perguntou 3 vezes sobre os detalhes. Ele quer saber o que a família do noivo vai contribuir. Tá me fazendo passar vergonha. Respirei fundo. Sequei as mãos. Voltei para a sala. E foi aí que aconteceu. Bruna estava de pé ao lado do relógio de mogno. Aquele relógio que tinha atravessado gerações, que tinha visto meu pai jovem, que tinha embalado minha infância, meu casamento, o nascimento do Rodrigo. Ela olhou para ele com desprezo, braços cruzados.
Falando em brega, isso aqui é o cúmulo. Meu coração parou. Bruna, esse relógio é da família. Tentei manter a voz calma. É, pois devia estar num museu. Ela deu uma risadinha. Sério, sogra. Quando a gente casar, a senhora realmente devia renovar essa casa, jogar fora essas coisas antigas, modernizar, quem sabe até vender e comprar um apartamento menor, algo mais prático para a idade da senhora. Ou... Ela olhou para Rodrigo, sorriso calculado nos lábios. Ou a senhora podia vir morar com a gente, no apartamento novo que a gente vai comprar. Assim a senhora vende essa casa, ajuda com a entrada do nosso AP e fica pertinho do seu filho. Todo mundo ganha! O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu não vou vender minha casa. Não vai? Bruna inclinou a cabeça, voz doce, mas venenosa. Pensei que a senhora quisesse o melhor para o seu filho. Mas tudo bem. A gente se vira, né, amor? E então, meu filho, meu único filho que eu carreguei, criei, protegi, olhou para mim e disse: Mãe, não custa pensar, né? A casa tá velha mesmo, e o bairro aqui já não é mais o mesmo. A senhora sozinha nessa casa grande. Ele evitou meus olhos. A Bruna tem razão. Podia modernizar, ou realmente considerar morar com a gente. Algo dentro de mim não quebrou. Explodiu. Não foram só as palavras. Foi o tom, a frieza, a forma como ele concordou com cada humilhação que aquela mulher jogava na minha cara. Como ele olhava para o relógio do meu pai, do pai dele, e via apenas algo brega, algo descartável. Saiam. Minha voz saiu baixa, mas firme. O quê? Rodrigo piscou, confuso. Saiam da minha casa. Repeti, mais alto agora. Os dois. Agora. Bruna deu aquela risada de escárnio. Ai, que exagerada! Eu disse saiam! Gritei. E nunca, em 68 anos, eu tinha gritado assim. O silêncio que se seguiu era pesado, cortante. Rodrigo ficou pálido. Bruna arregalou os olhos, boca aberta. Mãe, saiam da minha casa velha, brega, antiga. Vão embora. E só voltem quando aprenderem a respeitar quem te deu essa vida, Rodrigo. Eles saíram, sem discussão, sem argumento. A porta bateu e ficou só o eco. Sentei no sofá de crochê, aquele que Bruna tinha chamado de antigo. E ali, sozinha na minha sala simples, com meu relógio de mogno marcando o tempo, eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei Osvaldo. Mas no meio das lágrimas, algo novo nasceu. Uma decisão, uma certeza fria e cristalina. Se eles me queriam morta e enterrada para pegar minha herança, iam ter que esperar muito tempo, porque eu tinha acabado de ressuscitar. Passaram-se 5 dias desde o domingo da explosão. 5 dias sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um pedido de desculpas. Nada. Como se eu tivesse deixado de existir. Nas madrugadas, eu ficava acordada olhando o teto, repassando cada palavra, cada gesto. Será que tinha exagerado? Será que uma mãe deveria engolir tudo em silêncio só para manter o filho por perto? Mas então eu lembrava do olhar de Bruna para o relógio do meu pai. Lembrava do meu filho concordando que minha vida era brega, descartável, e a dúvida sumia. Foi numa terça-feira, quase 9 da noite, que a campainha tocou. Aquele toque hesitante, 2 toques rápidos. Olhei pelo visor da porta. Rodrigo, sozinho. Abri devagar. Ele estava com a mesma roupa do trabalho, calça social preta, camisa branca com as mangas dobradas, o rosto cansado, olheiras profundas. Pela primeira vez em meses, vi meu filho de verdade, não a versão controlada pela Bruna. Oi, mãe. A voz saiu baixa, quase envergonhada. Rodrigo, posso entrar? Dei passagem. Ele entrou devagar, como quem pisa em gelo fino. Sentou-se no sofá sem tirar os sapatos, algo que eu sempre o ensinei a fazer, mas que ele esqueceu. Fui até a cozinha, trouxe água num copo. Ele bebeu metade de um gole só, mãos tremendo de leve. Vim me desculpar. Começou, mas sem me olhar nos olhos. A Bruna exagerou outro dia. Eu também. Foi
Foi falta de respeito. Silêncio. Esperei. Sabia que tinha mais. Mas, mãe... Ele colocou o copo sobre a mesinha de centro, finalmente me encarando. A gente precisa do dinheiro. O casamento é em 2 meses. Eu já dei entrada nos fornecedores, gastei os 15 mil que a senhora me emprestou nos depósitos. Se a gente cancelar agora, perde tudo. 2 meses? Minha voz saiu mais alta que eu esperava. Você marcou o casamento sem nem falar comigo? A Bruna que marcou. O salão só tinha aquela data disponível. Ele passou a mão no rosto. Mãe, por favor. Eu prometo que pago de volta. Posso fazer um papel, assinar na frente de testemunha, o que a senhora quiser. Quanto? Perguntei, já sentindo o peso da resposta. O que a senhora puder dar. Ele desviou o olhar novamente. Mas a gente calculou que com 70 mil reais dá para fechar tudo. O resto, o pai da Bruna complementa. 70 mil reais. Mais da metade da minha poupança inteira. E se eu não tiver esse dinheiro todo? Testei. Rodrigo deu um sorriso fraco, sem humor. Mãe, para de fingir. Eu sei da poupança. Sei do seguro que o pai deixou. Cresci ouvindo a senhora falar que tinha guardado dinheiro para emergências. Ele se inclinou para a frente. E isso aqui é emergência. É o casamento do seu filho. Aquelas palavras ecoaram na sala. O casamento do seu filho. Como se fosse uma dívida que eu tinha para com ele. Como se tê-lo criado, alimentado, vestido, educado sozinha não fosse suficiente. Rodrigo. Minha voz tremeu. Você percebe o que está pedindo? É quase tudo o que eu tenho. 70 mil reais. Se eu ficar doente, se precisar de alguma coisa, a senhora não vai precisar. A senhora é saudável. Ele cortou, impaciente. E quando eu começar a ganhar melhor, eu devolvo. Palavra de honra. Palavra de honra. De um filho que há 5 dias tinha concordado que minha casa era um lixo. Tá bom? Falei cansada. Eu penso. Não tem muito tempo para pensar, mãe. A voz dele endureceu. Os fornecedores estão cobrando. E tem outra coisa. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Rodrigo olhava para as próprias mãos, dedos entrelaçados, boca apertada. Que outra coisa? Pressionei. Ele respirou fundo. 1 vez, 2, como alguém que vai pular de um penhasco. A Bruna acha... A gente acha que seria melhor se a senhora não fosse ao casamento. O mundo parou. O relógio na parede continuou seu tic-tac. Lá fora, um carro passou buzinando. A geladeira na cozinha ligou com aquele ronco baixo de sempre. Mas para mim tudo tinha congelado. Repetir. Minha voz saiu rouca. Mãe, não leva pro lado pessoal. Ele tentou tocar minha mão, mas eu puxei. É que o casamento vai ser chique, sabe? O pai da Bruna convidou empresários, gente importante, e a Bruna acha que sua presença pode diminuir a festa. Diminuir a festa. Eu sou sua mãe, Rodrigo. Eu sei, e a senhora sempre vai ser. Ele falou rápido, desesperado. Mas é só um dia, mãe. Um dia. E depois a gente vem aqui, traz as fotos. A senhora vê tudo. Mas lá, na hora, com os convidados dela, a senhora ia se sentir deslocada mesmo. Ia sofrer. Ele estava transformando humilhação em favor, fazendo parecer que me excluir era me proteger. E se eu quiser ir mesmo assim? Minha voz estava estranhamente calma agora. Rodrigo se levantou, andou até a janela de costas para mim, ombros tensos. Então a gente teria que pedir para a senhora ficar discreta, não chamar atenção, sentar no fundo. Não aparecer nas fotos principais. Cada palavra era uma facada. Por favor, mãe, faz isso por mim, pela Bruna, pelo nosso futuro. Futuro, que palavra bonita para um abismo. Levantei devagar, minhas pernas estavam firmes, minha coluna ereta. Caminhei até ele, coloquei a mão no seu ombro. Rodrigo se virou, e havia lágrimas nos olhos dele, mas não de culpa, de frustração, por eu estar sendo difícil.
Tudo bem, querido, falei, voz doce, suave, como a mãe que ele sempre conheceu. Eu não vou ao casamento. O alívio no rosto dele foi instantâneo. Sério? Mãe, obrigado. Eu sabia que a senhora ia entender. Ele me abraçou rápido, apertado. A senhora é a melhor. A melhor trouxa. E o dinheiro? Ele perguntou, já se afastando. A senhora consegue transferir até sexta? Sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. Vou ver o que dá para fazer. Ele saiu dali radiante, como se tivesse negociado um ótimo acordo. Nem percebeu que eu não tinha prometido nada. Nem notou que meu sorriso não chegava aos olhos. A porta se fechou. Ouvi o carro ligando, afastando-se pela rua. E então, pela primeira vez em 5 dias, eu não chorei. Fui até o espelho da sala, aquele pequeno com moldura de madeira escura. Olhei para o meu reflexo. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, boca fina. Uma senhora de 68 anos que tinha acabado de ser excluída da vida do próprio filho. Mas naquele reflexo, eu vi algo diferente. Vi uma mulher que tinha sido empurrada até o limite. Uma mulher que tinha sofrido, engolido, aceitado, até não aguentar mais. E naquele momento, com a casa silenciosa e o relógio marcando 21h15, eu tomei uma decisão. Se Rodrigo me queria invisível, eu seria. Mas não do jeito que ele esperava, porque tem formas e formas de desaparecer, e algumas delas deixam marcas que nunca se apagam. Não dormi naquela noite. Fiquei na varanda até o sol nascer, vendo a rua acordar devagar, o padeiro abrindo a loja da esquina, o ônibus das 6 passando, os cachorros latindo para os passarinhos. Mas minha cabeça estava longe dali. Estava calculando, planejando, pensando em cada movimento como se fosse uma partida de xadrez. E pela primeira vez em 68 anos, eu não era mais o peão. Ia ser a rainha. Às 8 da manhã, tomei banho, vesti minha calça social azul marinho e uma blusa branca de manga comprida. Passei batom rosado claro, aquele que uso só para ocasiões importantes. Prendi o cabelo num coque baixo. Me olhei no espelho e vi uma mulher com propósito. Às 9 em ponto, eu estava na porta do escritório do Dr. Moreira, advogado que fica ali na rua Barão de Itapetininga. Um senhor de uns 50 anos, careca, óculos de grau, que tinha feito o inventário quando Osvaldo morreu. Dona Esther, que surpresa! Ele me recebeu com um aperto de mão firme. Entre, entre. Café? Aceito. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dele, cheia de papéis e processos empilhados. O café veio numa xícara pequena de porcelana. Forte, amargo, do jeito que eu precisava. Doutor, preciso de uma orientação. Fui direto ao ponto. Se eu fizer contratos em meu nome, digamos, de serviços para um evento, esses contratos são meus, correto? Eu posso cancelar quando quiser? Ele ajeitou os óculos, curioso. Depende das cláusulas, mas em geral sim. Se está em seu nome, você é a contratante. Pode cancelar, mas provavelmente perderá os valores de entrada. Por quê? Sorri. Só uma dúvida. Passei 40 minutos ali. Perguntei sobre doação em vida, sobre testamento, sobre direitos de propriedade. Anotei tudo num caderninho pequeno que levei na bolsa. Dr. Moreira não fez perguntas demais. Bons advogados sabem quando não devem. Quando saí dali, minha mente estava clara como vidro. Peguei o metrô até a estação Trianon-MASP. De lá, fui caminhando até a rua Oscar Freire, onde ficava o tal do Ateliê Pétalas Douradas. Uma loja chique, com vitrine de vidro fosco e rosas brancas na entrada. Entrei. Uma moça loira de salto alto me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, posso ajudar? Bom dia, querida. Meu filho vai casar e gostaria de contratar flores. Tirei da bolsa a planilha que Bruna tinha deixado na minha casa. Sim, eu tinha guardado. Vocês são o Ateliê Pétalas Douradas? Somos. E quem é o noivo? Rodrigo Santos. A noiva é Bruna Tavares. Os olhos dela se iluminaram.
Ah, sim, a Bruna já veio aqui. Lindos os arranjos que ela escolheu, orquídeas importadas, lírios brancos. Ela foi até o computador. Mas o contrato ainda não foi fechado. Estávamos aguardando confirmação. Pois é, vim fechar. Abri minha carteira. Mas quero o contrato em meu nome. Dona Esther Maria Santos. Eu que vou pagar. Ela piscou, confusa. A senhora é a mãe do noivo? Sou. Ah, mas a Bruna disse que seria o pai dela quem? Mudança de planos. Cortei, firme, mas educada. Sou eu quem paga. Quanto é o sinal? R$ 4.000, 50% do total. Assinei o contrato. Paguei com transferência na hora. Saí de lá com a via amarela do documento na bolsa, meu nome carimbado em cada página. Fiz o mesmo no buffet, no lugar do bolo, na floricultura para a cerimônia. Em cada fornecedor da planilha que Bruna tinha feito, eu chegava educada, sorridente, dizendo que era a mãe do noivo e que queria pagar. As atendentes ficavam surpresas, mas ninguém recusava dinheiro. Ao final do dia, tinha pago R$ 35.500 em sinais. Metade do que Rodrigo tinha pedido. Mas cada contrato, cada maldito papel, estava em meu nome. Dona Esther Maria Santos. CPF registrado, assinatura reconhecida. Na volta para casa, parei na padaria e comprei um pedaço de torta de limão. Sentei num banquinho do lado de fora, comi devagar, saboreando cada garfada. As crianças brincavam na pracinha em frente. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e eu me senti viva. Pela primeira vez em meses, senti que tinha controle sobre alguma coisa. Quando cheguei em casa, tinha mensagem de Rodrigo no WhatsApp. Mãe, conseguiu resolver o dinheiro? Preciso transferir para os fornecedores até sexta. Respondi. Já resolvi tudo, filho. Pode ficar tranquilo. Ele mandou 3 emojis de coração. Nenhuma palavra de agradecimento real. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Só alívio por ter conseguido o que queria. Sentei no sofá com uma xícara de chá de camomila. Abri minha bolsa e espalhei todos os contratos sobre a mesinha de centro. Reli cada um, conferindo datas, valores, cláusulas de cancelamento. Se eu cancelasse com menos de 30 dias de antecedência, perderia os sinais. Mas recuperaria o restante. E mais importante, sem meu aval, sem minha assinatura, nada seria entregue. A matemática era simples. Tinha pago R$ 35.500 em sinais. Se cancelasse tudo, perderia esse valor, mas salvaria outros R$ 35.500 que ainda não tinha pago. E sem flores, sem bolo especial, sem decoração prometida, o casamento viraria um vexame. Um vexame que eu assistiria de longe com meu café com leite na mão. Minha prima Conceição ligou naquela noite. Ela trabalha num buffet há 20 anos, conhece todo mundo da área. Esther, me conta a verdade. O que você está aprontando? Ela conhecia meu tom de voz. Conhecia quando eu estava planejando algo. Contei tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada palavra cruel. Do outro lado da linha, ouvi o suspiro dela. Menina, você tem certeza? É seu filho. É. E por isso mesmo ele precisa aprender. Minha voz não tremeu. Conceição, se eu deixar passar, ele vai casar achando que pode me usar pelo resto da vida. Que eu sou um cofre com pernas. Isso não é amor. É exploração. Silêncio. Você tem razão. Ela finalmente disse. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Desliguei o telefone e olhei para o relógio de mogno. Eram 23h12. Em exatamente 45 dias, seria o casamento. 45 dias para Rodrigo e Bruna acreditarem que tinham vencido. 45 dias para eles descobrirem que subestimaram a mulher errada. E eu, finalmente, ia dormir em paz. 45 dias podem parecer longos. Mas quando você está interpretando o papel da sua vida, cada dia é um ensaio para o grande espetáculo final. Na quinta-feira seguinte, transferi R$ 71.000 para a conta de Rodrigo, exatamente como ele tinha pedido.
Vi o dinheiro sair da minha poupança, aqueles números diminuindo na tela do celular. Cada real representava horas na máquina de costura, madrugadas acordada, economias de anos. Mas eu sorri, porque agora eu sabia algo que eles não sabiam. Dinheiro volta. Dignidade, quando você perde, nem sempre. Rodrigo ligou 10 minutos depois da transferência, eufórico. Mãe, acabei de ver aqui, 71 mil! Ele estava ofegante, como criança que ganhou bicicleta nova. Mãe, muito obrigado. Sério, a senhora não vai se arrepender, eu prometo que devolvo. Sei que devolve, filho. Minha voz estava serena, maternal. A velha Esther, confiável e boba. Só quero sua felicidade. A Bruna vai ficar louca de feliz. Posso falar para ela? Claro. Ouvi ele gritar para alguém ao fundo. Amor, minha mãe transferiu. E então risadas, comemoração, barulho de beijo. Quando desligou, fiquei olhando para o telefone na minha mão. 71 mil reais. Eles achavam que tinham ganhado. Não sabiam que eu tinha dado corda para se enforcarem sozinhos. Os dias seguintes foram uma aula de teatro. Rodrigo voltou a me ligar com frequência. Não por saudade, mas para atualizar sobre o casamento. Bruna voltou a me chamar de sogra querida nas mensagens. Eles até vieram jantar em casa numa sexta-feira. Bruna chegou com uma garrafa de vinho barato, dessas de supermercado, 12 reais, e entregou como se fosse presente do ano. Trouxe pra gente comemorar, sogra. Preparei lasanha, a que Rodrigo sempre elogiava. Arrumei a mesa, acendi até uma vela. Bruna comeu pouco, mas pelo menos não reclamou dessa vez. Rodrigo devorou 2 pedaços, satisfeito. Mãe, a senhora é incrível. Ele limpou a boca no guardanapo. Sabe que eu estava pensando? Depois que a gente casar, a senhora podia vir almoçar com a gente todo domingo, na nossa casa nova. Nossa casa nova, comprada com meu dinheiro. Seria ótimo, filho. Bruna mexeu no celular o jantar inteiro. De vez em quando mostrava fotos para Rodrigo. O vestido que tinha chegado, os sapatos de noiva que tinha encomendado, o penteado que ia fazer. Eu era só a plateia silenciosa financiando o show. Mas houve momentos em que a máscara dela escorregou. Ah, sogra! Bruna olhou ao redor, nariz torcido de leve. Só uma dúvida. A senhora já pensou em trocar esse sofá? Ele tá meio desbotado. Engoli a raiva com um gole d'água. Ainda serve. Serve, né? Ela deu aquela risadinha. Mas às vezes é bom renovar. Sabe, dar uma repaginada. A senhora tem idade para aproveitar um conforto melhor. Idade. Como se 68 anos fosse data de validade. Rodrigo mudou de assunto rapidamente, mas não a repreendeu. Nunca repreendeu. Quando eles foram embora, Bruna me deu um abraço rápido. Obrigada por tudo, sogra. A senhora está sendo muito generosa. E no meu ouvido, tão baixo que Rodrigo não ouviu, ela sussurrou. A gente não vai esquecer disso. Não iam mesmo, mas não do jeito que ela imaginava. As semanas passaram como encenação teatral. Fui ao grupo de bordado e fingi normalidade. Dona Marlene perguntou sobre o casamento e eu sorri. Vai ser lindo. Meu filho tá tão feliz. Fui à missa e rezei. Não por perdão, porque eu não estava pedindo. Rezei por força para seguir até o fim. 15 dias antes do casamento, Rodrigo ligou confirmando que eu realmente não iria. Mãe, só para ter certeza... A senhora não mudou de ideia, né? Sobre não ir? Não mudei, filho. Já combinamos. Minha voz não traiu nada. É o dia de vocês. Eu entendo. A senhora é demais, viu? Ele suspirou aliviado. Bruna estava preocupada que a senhora fosse aparecer de surpresa e causar constrangimento. Constrangimento. Minha presença era constrangimento. Não se preocupe, não vou causar problema nenhum. E não ia mesmo, porque o problema chegaria sozinho. 7 dias antes do casamento, fui ao salão de beleza. Marquei hora para cortar o cabelo, fazer escova, pintar as unhas. A moça que me atendeu, Júlia, novinha,
cheia de piercing, ficou surpresa. Dona Esther, a senhora está diferente hoje. Animada. Tenho motivos para estar. Sorri no espelho enquanto ela penteava meus cabelos. E não era mentira. Comprei um vestido novo, nada extravagante. Um modelo em linho cor de pérola, discreto, elegante. Combinei com sapatos baixos confortáveis, uma bolsa de couro pequena. Me olhei no espelho da loja e vi uma senhora digna, bem arrumada, pronta para o que viria. 2 dias antes do casamento, Rodrigo me ligou pela última vez. Mãe, amanhã vou ficar ocupado com os últimos preparativos, e sábado é o grande dia. Ele estava eufórico. Mas depois a gente se vê, beleza? Levo as fotos para a senhora ver. Beleza, filho. Aproveita cada minuto. Tô aproveitando. Mãe, eu te amo. Obrigado por tudo. 3 palavras. Depois de 68 anos, 3 palavras que deveriam me aquecer o coração. Mas eu sabia que tudo ali significava apenas uma coisa: dinheiro. Eu também te amo, Rodrigo. E eu amava. Amava o suficiente para fazer o que estava prestes a fazer. Na véspera do casamento, sexta-feira, liguei para cada fornecedor, um por um. Minha voz firme, educada, profissional. Bom dia, aqui é Esther Maria Santos. Tenho um contrato com vocês para o casamento do dia 27. Quero cancelar. Cada atendente reagiu com surpresa. Mas, senhora, falta um dia. A senhora vai perder o sinal. Eu sei. Pode cancelar mesmo assim. Flores, cancelado. Bolo especial, cancelado. Decoração extra, cancelado. Tudo que estava em meu nome, tudo que eu tinha o poder de desfazer, desfeito. Perdi R$ 35.500, mas salvei outros 35.500. E mais importante, salvei minha dignidade. Quando desliguei o último telefone, minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, de adrenalina pura. Naquela noite, dormi como não dormia há meses. Profundamente, sem pesadelos, sem culpa. Porque amanhã, finalmente, a verdade viria à tona. E eu tinha um lugar na primeira fila para assistir. Sábado, 27 de abril. O dia amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que não chega a cair. Acordei às 6 da manhã, mesmo sem despertador. O corpo sabia que era um dia diferente. Tomei banho demorado, deixando a água quente relaxar cada músculo tenso. Me olhei no espelho embaçado. Uma mulher de 68 anos que estava prestes a fazer algo que nunca imaginou fazer. Mas não havia dúvida nos meus olhos, só determinação. Vesti o vestido novo de linho cor de pérola. Calcei os sapatos baixos confortáveis. Passei um batom rosado suave, rímel nos cílios brancos, um toque de blush nas bochechas. Prendi o cabelo num coque elegante, deixando algumas mechas soltas enquadrando o rosto. Quando terminei, me olhei no espelho de corpo inteiro do quarto. E pela primeira vez em meses, gostei do que vi. Não era a velha costureira que Bruna descrevia com desdém. Era uma senhora digna, bem arrumada, pronta. Peguei minha bolsa de couro, a mesma que levava para ocasiões especiais, e coloquei dentro carteira, celular, lenços de papel e uma pasta plástica fina com todos os contratos cancelados. Evidências, caso precisasse. O casamento começaria às 3 da tarde no Espaço Vila Jardim, um salão de festas na Avenida Angélica. Saí de casa 12:30, peguei um Uber. O motorista, um senhor baiano simpático, tentou puxar conversa. Vai pra festa, dona? Vou. Sorri pelo retrovisor. Uma festa muito especial. Cheguei à Avenida Angélica às 13h15. O salão de festas tinha fachada de vidro, jardim na entrada com fontes de água. Elegante, caro, do tipo que Bruna faria questão de mostrar nas redes sociais. Mas eu não entrei. Atravessei a rua e fui até a cafeteria pequena do outro lado, a Café du Coin, com mesinhas na calçada e vitrine de vidro que dava a visão perfeita do salão. Sentei na mesa mais próxima da vitrine. Pedi café com leite e pão de queijo. A garçonete, moça jovem, piercing no nariz,
Trouxe numa bandeja de alumínio. A senhora vai ficar por aqui? Ela perguntou curiosa. Vou. Tenho um compromisso ali na frente. Apontei para o salão. Mas ainda não é hora. Ela deu de ombros e foi atender outros clientes. 15 horas. Os primeiros convidados começaram a chegar. Carros importados, mulheres de salto alto e vestidos de festa, homens de terno. Vi o pai de Bruna, seu Tavares, chegando num Mercedes preto reluzente. Terno cinza chumbo impecável, cabelo grisalho penteado para trás. Postura de quem sempre teve dinheiro e faz questão que todos saibam. 15h30. Mais convidados, risadas altas, abraços efusivos. Era o tipo de festa que eu realmente não pertenceria. Não porque era pobre, mas porque aquela gente media valor em etiquetas de roupa e marca de carro. 15h45. Vi Rodrigo chegando. Meu filho. Terno azul marinho impecável, gravata prateada, cabelo com gel, sorriso nervoso. Ele cumprimentava os convidados na entrada, apertando mãos, recebendo tapinhas nas costas. Por um segundo, só um, meu coração apertou. Era meu menino ali. O mesmo que eu embalei quando tinha cólica de bebê. O mesmo que levei para o primeiro dia de aula segurando minha mão com força. O mesmo que chorou no meu colo quando o pai morreu. Mas então lembrei da frase: seria melhor se a senhora não fosse ao casamento. E o aperto passou. 16 horas. A cerimônia começou. Mesmo dali, através da vitrine, eu via o movimento lá dentro. Vi Rodrigo subindo ao altar improvisado. Vi os padrinhos e madrinhas se posicionando. E então vi Bruna. Ela desceu de uma escadaria interna decorada. O vestido branco rendado que custou 18 mil reais, brilhando sob as luzes. Véu longo, buquê de rosas brancas na mão. Linda, tinha que admitir. Cruel, manipuladora, interesseira, mas linda. A cerimônia foi rápida. O juiz de paz falou, eles trocaram alianças, se beijaram. Aplausos ecoaram mesmo com as portas fechadas. E então começou a recepção. Tomei outro gole do meu café, já morno. Comi o último pedaço do pão de queijo. E esperei. 16h20. Vi os primeiros sinais de problema. Garçons correndo de um lado para o outro, expressões confusas. A decoradora, uma mulher alta de vestido preto, gesticulando nervosamente, falando ao celular. Um funcionário do salão conversando com Rodrigo, que estava pálido. 16h30. A confusão aumentou. Vi quando levaram os arranjos para as mesas. Margarida simples, dessas de floricultura de bairro. Nada das orquídeas importadas, nada dos lírios brancos. As mesas estavam com flores que você compra por 30 reais o buquê. Vi quando trouxeram o bolo. 2 camadas simples, cobertura branca básica. Nada do bolo cenográfico de 4 andares com flores de açúcar que Bruna tinha escolhido. Vi Bruna, ainda de vestido de noiva, quase correndo até a cozinha. Vi ela voltar com o rosto vermelho, gesticulando, claramente gritando com alguém. E então vi seu Tavares. Ele estava conversando com um grupo de convidados quando notou as flores. Franziu a testa, olhou ao redor, foi até a mesa do bolo. Sua expressão mudou completamente. Confusão, depois indignação, depois raiva pura. Ele marchou até onde Rodrigo estava, agarrou seu braço, puxou ele para um canto. Mesmo sem ouvir, eu via a discussão acalorada. Via Rodrigo tentando explicar, mãos levantadas em defesa. Via seu Tavares ficando cada vez mais vermelho. E então, aconteceu. Seu Tavares subiu no pequeno palco onde a banda deveria tocar. Arrancou o microfone do suporte com tanta força que o fio esticou. E sua voz, grave, autoritária, furiosa, ecoou pelo salão inteiro. Cadê as flores de 8 mil reais? O salão inteiro silenciou. 200 pessoas viraram para ele. Cadê o bolo que foi prometido? Cadê a decoração que minha filha escolheu? Bruna estava congelada no meio do salão, mãos no rosto. Você disse que sua mãe tinha pagado tudo. Seu Tavares apontou para Rodrigo. Prometeu um casamento digno para minha filha. Isso aqui é o quê? Festa de quintal? Do outro lado da rua, na minha mesinha de café,
Eu assisti tudo, cada segundo, cada gesto de pânico, cada olhar horrorizado dos convidados. E sabe o que senti? Paz. Mas a peça ainda não tinha terminado, e eu tinha uma entrada triunfal para fazer. O caos dentro do salão era visível mesmo dali de onde eu estava. Convidados cochichavam entre si, alguns já pegando as bolsas, claramente constrangidos. A banda que deveria tocar estava parada num canto, instrumentos guardados. Garçons serviam champanhe barato em taças de plástico, longe do serviço premium que tinha sido prometido. Rodrigo tentava acalmar seu Tavares, mas o homem estava fora de si. Vi quando ele empurrou meu filho no peito, fazendo ele cambalear para trás. Vi Bruna chorando, rímel escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Foi então que meu celular tocou. Rodrigo. Atendi no segundo toque. Mãe! A voz dele estava desesperada, quebrada. Mãe, onde a senhora tá? Eu preciso da senhora agora. Estou perto, filho. Minha voz estava calma, assustadoramente calma. O casamento tá um desastre. Não chegaram as flores, o bolo tá errado, metade do buffet não veio. O pai da Bruna tá achando que eu menti, que eu roubei o dinheiro. Mãe, a senhora pagou os fornecedores? Tinha que pagar. Paguei os sinais, Rodrigo. Exatamente como você pediu. Então por que eles não entregaram? Ele estava quase gritando, mas tentando abafar a voz. Cadê o resto? Cadê? O resto eu cancelei. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu ouvia a respiração dele travada do outro lado da linha. O quê? A voz saiu num sussurro incrédulo. Cancelei tudo na véspera. Flores, bolo, decoração especial, tudo que estava em meu nome. Deixei cada palavra cair devagar, como gotas de veneno. Perdi os sinais, R$ 35.500, mas salvei o resto. Mãe, mãe, a senhora não pode ter feito isso. A voz dele estava tremendo. Isso é meu casamento. É. E você deixou bem claro que eu não era bem-vinda nele. Levantei da mesinha, deixei uma nota de R$ 10 sob o copo. Disse que minha presença ia diminuir a festa. Então achei melhor meu dinheiro também não ir. Mãe! Ele quase soluçou. Pelo amor de Deus, o pai da Bruna vai me matar. Ele acha que eu roubei, que eu... Então, explica para ele a verdade, Rodrigo. Comecei a atravessar a rua, passos firmes. Explica que você pediu para sua mãe não ir ao próprio casamento dela porque ela era um constrangimento. Explica que você e aquela moça passaram meses me usando como caixa eletrônico. Vai, explica. Desliguei. Guardei o celular na bolsa. Respirei fundo e empurrei a porta de vidro do espaço Vila Jardim. O salão estava em tumulto controlado, aquele tipo de caos educado de gente rica tentando manter as aparências. Mas quando eu entrei, alguns rostos se viraram, depois mais alguns. E então, como onda, todos estavam me olhando. Uma senhora de 68 anos, vestido de linho cor de pérola, postura ereta, bolsa de couro na mão. Atravessei o salão devagar. Meus passos ecoavam no piso de mármore. Ninguém falava. 200 pares de olhos me acompanhando. Rodrigo estava perto do palco, celular na mão, rosto pálido como cera. Quando me viu, seus olhos arregalaram. Mãe! Bruna estava ao lado dele, vestido de noiva amarrotado, maquiagem borrada. Quando viu eu, sua boca abriu num ó de choque. Mas foi para seu Tavares que eu caminhei. Ele estava próximo ao palco, terno cinza ainda impecável apesar da raiva. Quando me viu, franziu a testa. E a senhora é... Esther Maria Santos. Estendi a mão. Mãe do noivo. Ele não apertou. Apenas me olhou de cima a baixo, avaliando. A senhora, a mulher que supostamente pagou por este desastre de festa. Supostamente? Abri minha bolsa calmamente, tirei a pasta plástica. Não há nada de suposto, senhor Tavares. Abri a pasta e retirei os contratos. Um por um. Coloquei sobre a mesa mais próxima, espalhando os papéis.
Contrato com o ateliê Pétalas Douradas, orquídeas importadas, lírios brancos, R$ 8.000. Veja aqui. Apontei para minha assinatura. Em meu nome. Dona Esther Maria Santos. Peguei outro papel. Contrato com a confeitaria suíça. Bolo cenográfico de 4 andares com flores de açúcar. R$ 4.500. Novamente. Meu nome, minha assinatura. Mais um. Decoração extra. R$ 22.000. Meu nome. Seu Tavares pegou um dos contratos, leu com atenção. Seus olhos percorreram cada linha, cada cláusula. Sua expressão mudou de raiva para confusão, depois para compreensão. A senhora contratou tudo, ele murmurou. Contratei. E paguei 50% de sinal em cada fornecedor. R$ 35.500 no total. Minha voz estava firme, clara. E na véspera do casamento, cancelei tudo. Um murmúrio percorreu o salão. Pessoas se aproximando, querendo ouvir melhor. Rodrigo deu um passo à frente, mãos estendidas. Mãe, por favor, não faz isso aqui. Fazer o quê, filho? Contar a verdade? Me virei para ele. Não foi você que disse que eu não devia vir ao seu casamento? Que minha presença ia diminuir a festa? O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Bruna deixou escapar um gemido baixo. Seu Tavares virou para Rodrigo, olhos estreitos. Você disse isso para sua própria mãe? Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu novamente. Nenhuma palavra saiu. Disse. Respondi por ele. E não foi só isso. Sua filha, Sr. Tavares. Me virei para Bruna, que recuou um passo. Sua filha me chamou de velha inconveniente. Disse que minha casa era brega, que meu relógio de família deveria estar num museu. Sugeriu que eu vendesse minha casa para dar entrada num apartamento para eles. Isso não é verdade. Bruna tentou se defender, mas a voz saiu aguda, desesperada. Ela tá inventando. Ela tá com ciúmes porque o Rodrigo casou. Ciúmes? Ri. Uma risada curta, sem humor. Querida, ciúmes eu teria se você amasse meu filho. Mas a única coisa que você ama é o dinheiro dele. Ou melhor, o meu dinheiro. Me virei para os convidados, que estavam em semicírculo ao nosso redor. Paguei R$ 15.000 pela festa de noivado. Transferi R$ 71.000 para a conta do meu filho para este casamento. Paguei mais R$ 35.500 em sinais de fornecedores. Fiz a conta mentalmente. R$ 121.500 no total. E sabe quanto desse dinheiro eu vou ver de volta? 0. Seu Tavares estava processando cada palavra. Sua mandíbula estava tensa, olhos fixos em Bruna. Bruna, é verdade? Pai, eu... É verdade! Ele gritou. Bruna começou a chorar de verdade agora. Soluços altos, dramáticos, mas ninguém se mexeu para consolá-la. E o pior, minha voz cortou o choro dela. O pior não foi o dinheiro. Foi perceber que meu próprio filho me via apenas como isso, como fonte de dinheiro, como algo descartável. Olhei para Rodrigo, e naquele olhar coloquei 68 anos de desilusão. Seu Tavares ficou em silêncio por longos 10 segundos. 10 segundos onde você podia ouvir o ar-condicionado do salão, o tic-tac do relógio de parede, a respiração presa de 200 pessoas. Então, ele se virou para Bruna. E o olhar que deu na própria filha era de alguém que acabava de acordar de um sonho ruim. Você. A voz dele saiu baixa, perigosamente controlada. Você fez essa senhora passar por isso tudo? Pai, deixa eu explicar. Explicar o quê? O grito ecoou pelo salão inteiro. Várias pessoas deram um pulo. Que você manipulou esse rapaz, que você humilhou a mãe dele, que você transformou um casamento em golpe? Bruna soluçava, mas seu Tavares não demonstrava pena nenhuma. Ele pegou o celular do bolso, digitou algo rapidamente. A lua de mel. Aquela viagem de 7 dias para Cancún que eu ia pagar. R$ 26.000 no resort all-inclusive. Ele mostrou a tela para ela. Acabei de cancelar. Pai, não! Bruna gritou, dando um passo à frente. Aprende. Ele guardou o celular.
Aprende que na vida as ações têm consequências. Você queria um casamento de conto de fadas às custas de humilhar uma senhora de 68 anos? Pois tome, este é seu conto de fadas. Ele gesticulou ao redor, para as margaridas baratas, para o bolo simples, para os convidados constrangidos começando a se retirar discretamente. Bruna desabou numa cadeira, chorando copiosamente. Mas desta vez, o choro não comovia ninguém. Algumas madrinhas se aproximaram, mas mais por obrigação social do que por real empatia. Seu Tavares se virou para mim, e para minha surpresa, estendeu a mão. Dona Esther, me desculpe. Ele apertou minha mão com firmeza. Se eu soubesse do que minha filha era capaz, nunca teria permitido. O senhor não sabia. Máscaras enganam até os mais atentos. Segurei sua mão por um momento. Mas agora sabe. Ele assentiu pesado, olhou para Rodrigo com desprezo. E você? Que tipo de homem deixa a própria mãe ser tratada assim? Rodrigo estava pálido, suando. Eu não quis. Você só pensou em você mesmo. Completei a frase por ele. Pensou no que queriam de você, no que ela queria de você, mas nunca pensou em quem sempre esteve ao seu lado. Me aproximei dele. Rodrigo evitou meu olhar, como criança pega em flagrante. Olha para mim, Rodrigo. Ele ergueu os olhos lentamente. E o que vi ali me partiu o coração, não de pena, mas de desilusão. Ele sabia. Sabia exatamente o que tinha feito. 71 mil reais. Minha voz estava serena, mas firme. Era tudo que eu tinha guardado de segurança. Remédio se eu ficasse doente. Reforma se a casa precisasse. Dignidade se o mundo desabasse. E você jogou fora como se fosse papel usado. Mãe, eu vou devolver, eu juro, vou trabalhar dobrado, vou... Não quero seu dinheiro, Rodrigo. Cortei. Não quero mais nada de você. O impacto daquelas palavras foi visível. Ele cambaleou como se tivesse levado um soco. Mãe, por favor, não fala assim. Você me pediu para não ir ao seu casamento. Cada palavra saía pesada, definitiva. Pois bem, agora eu te peço, não vá à minha vida. Não até você entender o que perdeu. Não até você se tornar o homem que seu pai queria que você fosse. Virei-me para sair. Mas Bruna, numa última tentativa desesperada de controlar a narrativa, gritou. Vocês estão vendo? Ela é louca, uma velha amargurada que tem ciúmes do próprio filho. Parei. Me virei lentamente. Amargurada? Repeti, quase sorrindo. Querida, amargura é o que você vai sentir quando perceber que perdeu a única pessoa que realmente se importava com seu noivo. Ciúmes é o que você vai ter quando descobrir que sem meu dinheiro, esse casamento não tem alicerce. Olhei ao redor, para os convidados. Muitas mulheres me olhavam com respeito, algumas com lágrimas nos olhos. Uma senhora mais velha, de vestido verde esmeralda, começou a aplaudir. Devagar. Então outra se juntou, e mais outra. Até que metade do salão estava aplaudindo. Não era triunfo que eu via naqueles rostos, era reconhecimento. Quantas dali tinham passado por algo parecido? Quantas tinham engolido humilhações de noras, genros, até dos próprios filhos? Me virei para a porta, mas antes de sair, tinha uma última coisa a dizer. Rodrigo. Olhei para meu filho pela última vez naquela tarde. Seu pai sempre dizia que homem de verdade não é medido pelo que possui, mas por como trata quem não pode lhe dar nada em troca. Fiz uma pausa. Ele ficaria envergonhado de você hoje. E então saí. Atravessei o salão de cabeça erguida, passos firmes no mármore frio. Empurrei a porta de vidro e saí para o ar livre da tarde. O céu tinha aberto. Algumas nuvens brancas flutuavam preguiçosas. Cheirava a chuva que ainda viria. Peguei meu celular, pedi um Uber. Enquanto esperava na calçada, ouvi passos atrás de mim. Era seu Tavares. Dona Esther. Ele tinha saído atrás de mim. A senhora vai ficar bem? Sorri. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em meses. Vou, senhor Tavares.
Pela primeira vez em muito tempo, vou ficar bem. Ele acenou com a cabeça, respeitoso. Se precisar de alguma coisa, testemunha, advogado, qualquer coisa, me procure. Tenho contatos. Agradeço, mas não vai ser necessário. Olhei para o céu. A justiça que eu precisava já foi feita. O Uber chegou, um Civic prata. Entrei no banco de trás, fechei a porta, e enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor. Vi o espaço Vila Jardim ficando cada vez menor. Vi convidados saindo em grupos, alguns rindo nervosos, outros sérios. Vi seu Tavares voltando para dentro. E pela primeira vez, desde que Rodrigo tinha apresentado Bruna, senti algo que tinha esquecido como sentir. Liberdade. Uns quases, mês de outubro, chegou trazendo aquele calor seco que faz as begônias do jardim pedirem água 2 vezes ao dia. Mas agora meu jardim tinha muito mais do que begônias. Tinha jasmim-manga que perfumava as tardes, hortênsias roxas nos canteiros novos e um pequeno banco de madeira pintado de branco onde eu sentava para tomar café da manhã quando o sol ainda estava suave. 6 meses. Meio ano desde aquele sábado de abril que mudou tudo. A casa não era mais a mesma. Com os R$ 91.500 que me restaram, depois de perder os sinais e salvar o resto, eu tinha feito algo que nunca pensei que faria. Investi em mim. A primeira coisa foi a pintura. Contratei um pintor profissional. Escolhi as cores eu mesma. A sala ficou num tom de areia suave, acolhedor. O quarto num azul bebê clarinho que me acalmava. A cozinha ganhou tinta branca nova, com detalhes em azulejo português que eu sempre admirei, mas nunca tive coragem de colocar. Troquei o sofá. Não porque Bruna tinha chamado de desbotado, mas porque eu quis. Comprei um de 3 lugares em tecido cinza chumbo, confortável, moderno, sem ser extravagante. A capa de crochê da Dona Marlene agora decorava meu quarto. O relógio de mogno continuava na parede, firme, imponente, marcando o tempo como sempre fez. Mas agora, ao redor dele, eu coloquei fotos novas. Minhas amigas do bordado, minha prima Lucia, eu mesma no dia da reforma, sorrindo de verdade. Mas o que mais me orgulhava era o ateliê. Transformei o quarto de hóspedes, aquele que ficava vazio desde que Rodrigo saiu de casa aos 23, num pequeno espaço de trabalho. Comprei 3 máquinas de costura novas, dessas modernas com ponto eletrônico. Instalei prateleiras para tecidos, organizadores para linhas coloridas, um manequim profissional no canto. E coloquei um anúncio no grupo da igreja. Aulas de costura para iniciantes, ensino bordado, ajustes, criação de peças simples. 3 moças apareceram na primeira semana. Depois vieram mais 2. Agora, toda terça e quinta, minha casa enchia de conversas, risos, barulho de máquina costurando. Jovens de 20, 25 anos querendo aprender o que eu levei décadas dominando. E sabe o que descobri? Ensinar me fazia bem. Me fazia sentir útil de verdade. Não como cofre, mas como mestra. Como alguém que tinha conhecimento valioso para passar. O dinheiro das aulas não era muito, R$ 500 por aluna por mês. Mas somado à minha aposentadoria, dava para viver com dignidade. E mais importante, dava para viver feliz. Quanto a Rodrigo, ele tentou ligar no dia seguinte ao casamento. Não atendi. Tentou de novo no outro dia. Nada. Mandou mensagens. Mãe, precisamos conversar. Mãe, por favor. Eu entendi o recado. Bloqueei por 2 semanas. Precisava daquele silêncio. Quando desbloqueei, as mensagens continuaram, mas mudaram de tom. Menos desculpas automáticas, mais real. Mãe, a Bruna pediu divórcio. Mãe, eu estraguei tudo. Mãe, sei que não mereço, mas sinto sua falta. Pela prima Conceição, que tinha contatos no mundo dos buffets e eventos, fiquei sabendo dos detalhes. O casamento de Rodrigo e Bruna tinha durado exatos 4 meses e 10 dias. Bruna tinha descoberto que sem meu dinheiro, Rodrigo não conseguia manter o padrão de vida que ela esperava. O apartamento que iam comprar nunca saiu do papel.
A lua de mel que seu Tavares cancelou nunca foi reposta. E quando Bruna percebeu que tinha se casado com um gerente de loja, não com um playboy rico, ela simplesmente saiu. Foi morar com uma amiga. Pediu divórcio alegando incompatibilidade de gênios. Não pediu pensão, só queria distância. Seu Tavares, segundo ouvi, cortou relações com a filha por 3 meses. Agora tentava reconstruir, mas com limites bem definidos. Bruna teve que arrumar emprego de verdade. Trabalha numa loja de roupas no shopping. E Rodrigo? Rodrigo voltou a morar num apartamento alugado pequeno. Sozinho, trabalhando, pagando boletos, vivendo a vida que sempre teve antes de Bruna aparecer. Ele tentou vir me visitar em agosto. Toquei a campainha, mas não abri. Não estava pronta. Em setembro, tentou de novo. Dessa vez, deixei ele ficar na calçada por 5 minutos, antes de abrir a porta só uma fresta. Mãe, eu só quero conversar. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Por favor, só 5 minutos. Fechei a porta. Cruel? Talvez, mas necessário. Foi numa tarde de outubro, enquanto eu regava as hortênsias, que ele apareceu de novo. Estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, roupa simples, camiseta branca e calça jeans. Sem gel no cabelo, sem prepotência. Parecia menor, mais humano. Ele ficou na calçada, mãos nos bolsos. Não tentou entrar. Só ficou ali, esperando que eu reconhecesse sua presença. Terminei de regar as flores, desliguei a mangueira. Sequei as mãos no avental. "O que você quer?" perguntei, ainda do jardim. "Nada." A voz dele saiu cansada. "Não vim pedir dinheiro. Não vim pedir perdão, porque eu sei que não mereço." Cruzei os braços. Esperei. "Vim só dizer que eu entendo se a senhora nunca me perdoar." Ele olhou para os próprios pés. "Eu traí a senhora. Não tem outra palavra. Escolhi uma mulher que conheci há 6 meses, ao invés da pessoa que me criou sozinha. Escolhi dinheiro e aparência, ao invés de caráter e amor verdadeiro." Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Não lágrimas de manipulação, lágrimas de vergonha real. "E agora eu sei o que perdi. Não perdi só o casamento, perdi minha mãe, perdi minha base, perdi a única pessoa que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não merecia." Ele limpou o rosto com as costas da mão. "Não tô pedindo para voltar a ser como era. Nem tô pedindo para a senhora me perdoar agora. Só queria que soubesse que eu sei o que fiz e que vou carregar isso pelo resto da vida." Fiquei em silêncio por longos segundos. Meu coração estava apertado, porque mãe não deixa de ser mãe, não importa o que aconteça. Mas meu orgulho, minha dignidade recém-recuperada, essas coisas não deixavam eu ceder tão fácil. "Rodrigo." Minha voz saiu firme. "Perdoar eu vou, com o tempo. Porque guardar rancor me machuca mais do que machuca você. Mas esquecer, jamais." Ele assentiu, aceitando. "Você me ensinou uma coisa importante nesses 6 meses." Continuei. "Me ensinou que eu posso viver sem depender de ninguém. Que eu sou Esther Maria Santos, não apenas a mãe de alguém. Tenho valor sozinha." "Eu sei." Ele sussurrou. "Agora vai." Apontei para a rua. "E quando você se tornar o homem que seu pai teria orgulho de chamar de filho, quando você aprender a respeitar quem te deu a vida, aí, quem sabe, a gente possa recomeçar." Ele foi embora. Mas dessa vez, pela primeira vez, senti que talvez houvesse esperança. Dezembro chegou com aquele calor úmido típico de São Paulo, que faz o ar ficar pesado e as tardes pedirem sombra e limonada gelada. Era uma terça-feira, dia de aula no ateliê, e a casa estava cheia de vida. Júlia, a mais nova das minhas alunas, estava terminando uma saia midi que tinha começado 3 semanas atrás. Camila ajustava a barra de uma calça. Fernanda, a que tinha mais jeito, já estava bordando iniciais numa toalha de mesa, língua de fora em concentração. "Dona Esther, tá certo assim?" Júlia levantou a saia, olhos brilhando.
Ajustei meus óculos, examinei as costuras. Perfeitas. Tá lindo, filha. Você aprendeu rápido. O sorriso dela iluminou a sala inteira. E naquele momento, olhando aquelas 3 moças trabalhando, ouvindo o ronronar das máquinas de costura, sentindo o cheiro de tecido novo, percebi algo. Eu era feliz. Não aquela felicidade barulhenta, cheia de festa e gritaria, mas a felicidade silenciosa, profunda, de quem encontrou propósito, de quem acordava de manhã com algo para fazer, alguém para ensinar, uma vida que fazia sentido. As meninas foram embora às 5 da tarde, cada uma levando seu projeto, já animadas com o próximo encontro. Tranquei a porta, guardei as linhas, desliguei as máquinas. Estava preparando meu jantar, arroz, feijão, um ovo frito, quando a campainha tocou. Olhei pelo visor. Rodrigo. Só que dessa vez, ele não estava de mãos vazias. Segurava um pequeno vaso com violetas roxas, minhas flores favoritas, as que eu sempre comentava que queria plantar, mas nunca tinha tempo. Abri a porta devagar. Oi, mãe. A voz dele saiu baixa, respeitosa. Rodrigo. Eu sei que a senhora disse para eu só voltar quando virasse o homem que o pai teria orgulho. Ele estendeu o vaso. Não sei se já cheguei lá, mas tô tentando, todo dia. Peguei o vaso. As violetas estavam lindas, bem cuidadas, terra úmida na medida certa. Obrigada. Posso entrar? Só para conversar. Prometo que se a senhora pedir para eu saio na hora. Avaliei. Ele estava de camiseta simples, jeans gasto, tênis velho. Nada da arrogância de meses atrás. Os olhos tinham algo diferente. Humildade verdadeira. Dei passagem. Ele entrou devagar, como quem pisa em território sagrado. Olhou ao redor, para as paredes pintadas, para o sofá novo, para as fotos na parede ao redor do relógio de mogno. A casa tá linda, mãe. Não era bajulação, era reconhecimento genuíno. Investi no que importa. Apontei para o sofá. Senta. Sentamos com 1 metro de distância entre nós. Não era proximidade, mas também não era rejeição total. Mãe, Ele respirou fundo. Comecei terapia, 2 vezes por semana. Tô aprendendo sobre manipulação, sobre como eu deixei a Bruna me controlar, sobre como repeti isso com a senhora. Fiquei em silêncio, ouvindo. E percebi uma coisa. Ele olhou para as próprias mãos. O pai sempre dizia que homem de verdade protege quem ama. E eu fiz o oposto. Deixei machucarem a senhora. Pior, eu machuquei a senhora. As lágrimas vieram, mas ele não limpou. Deixou escorrerem. Não tô pedindo perdão agora. Sei que vai demorar. Talvez anos, talvez nunca. Mas queria que soubesse que... Ele finalmente me olhou nos olhos. Que a senhora me ensinou a lição mais importante da minha vida. Me ensinou que dignidade não se negocia, que respeito não se compra e que amor verdadeiro não tem preço. Senti minha garganta apertar, porque ali, pela primeira vez, eu via meu filho de verdade. Não o menino mimado, não o marido manipulado, mas um homem adulto, quebrado, aprendendo. Rodrigo. Minha voz saiu suave, mas firme. O que eu fiz naquele casamento não foi vingança. Foi sobrevivência. Foi escolher a mim mesma depois de 68 anos, sempre escolhendo os outros. Eu sei. E se a gente vai reconstruir alguma coisa, vai ser com novas regras. Endureci o tom. Eu não sou seu banco, não sou sua empregada, não sou sua solução para problemas financeiros. Sou sua mãe, e mães merecem respeito. Concordo com tudo. Ele assentiu vigorosamente. Mãe, eu não vim aqui pedir dinheiro. Vim pedir permissão para fazer parte da sua vida de novo, aos pouquinhos. No ritmo da senhora. Olhei para aquele homem, meu filho, meu único filho, e senti algo mudar dentro de mim. Não era perdão completo ainda, mas era abertura. Era possibilidade. Tudo bem, falei finalmente. Você pode vir jantar, domingo, 12:00.
Os olhos dele se iluminaram. Sério? Mas tem condições. Levantei o dedo. Você chega no horário. Você ajuda a lavar a louça. E se algum dia você vier me pedir dinheiro novamente, a porta se fecha. Para sempre, entendeu? Entendi. Ele se levantou, limpou o rosto. Mãe, obrigado, de verdade. Na porta, antes de sair, ele se virou uma última vez. A senhora era brega não. A senhora sempre foi elegante. Só tinha pessoas cegas demais para ver. Ele saiu. E eu fiquei ali, vaso de violetas na mão, coração pesado, mas esperançoso. Domingo chegou. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Abri e lá estava Rodrigo, pontual, trazendo pão francês quentinho. Almoçamos na mesinha da cozinha. Arroz, feijão, bife acebolado. Nada especial, mas gostoso, feito com carinho. Conversamos sobre o trabalho dele, sobre minhas alunas, sobre o tempo. Nada profundo demais. Ainda estávamos nos conhecendo de novo. Depois do almoço, ele lavou a louça sem eu pedir. Secou cada prato, guardou no lugar certo e, quando terminou, veio até a sala onde eu estava regando as violetas que ele tinha trazido. Mãe, posso vir domingo que vem? Olhei para ele. E pela primeira vez em 8 meses, sorri de verdade para meu filho. Pode. Hoje, sentada na varanda da minha casa reformada, com minhas violetas floridas no jardim e o relógio de mogno marcando o tempo na sala, eu entendo uma coisa. Descobri aos 68 anos que amor não se compra com dinheiro. Respeito não se mendiga. E dignidade. Dignidade é a única herança que realmente importa. Rodrigo vem almoçar todo domingo agora. Trazemos, conversamos, às vezes brigamos quando ele esquece de fazer algo que prometi. Mas estamos reconstruindo, devagar, tijolo por tijolo. Ele não é mais o dono da minha vida, é convidado, e essa diferença faz toda a diferença do mundo. Minha poupança hoje tem R$ 42.000, menos do que tinha, mas suficiente para minha segurança. Meu ateliê me dá alegria e propósito. Minhas amigas me visitam. Minha casa é meu refúgio. E eu sou Esther Maria Santos, não a mãe de alguém. Não a velha brega, não o cofre com pernas. Sou eu, inteira, completa, digna. Quando te pedem para desaparecer da própria vida, às vezes é preciso fazer o inverso, aparecer de uma forma que nunca esqueçam. Não com gritos, não com ódio, mas com dignidade silenciosa que corta mais fundo que qualquer grito. Porque no final, a maior vingança não é destruir quem te machucou. É reconstruir você mesma. É se levantar, limpar as lágrimas e mostrar que você não precisa de ninguém para ser feliz. Você só precisa de você mesma. E você? Já precisou escolher a si mesmo quando todos esperavam que você se anulasse? Já teve que impor limites quando te pediam para desaparecer? Conta para mim nos comentários de onde você está assistindo. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. Tem muitas outras histórias de recomeço, dignidade e força aqui esperando por você. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas, principalmente, todo mundo merece escolher a si mesmo primeiro. Até a próxima história. E lembre-se, sua dignidade não se negocia. Nunca.